Existe uma verdade que a maioria das pessoas se recusa a aceitar. A noite não é feita de descanso. A noite é o palco onde a sua guarda se desarma e a sua alma, finalmente, se torna plenamente permeável. Você deita a cabeça no travesseiro, exausto pelo ruído e a urgência do dia. Pensa que a sua consciência se calou, mas mal sabe que, no silêncio da madrugada, a grande negociação está começando. O Criador não está esperando a sua oração do meio-dia. Ele está usando a fragilidade da sua madrugada para lhe entregar mapas detalhados da sua missão, códigos criptografados que definem o seu destino. Você acorda e o silêncio do quarto parece subitamente pesado, carregando o eco de uma conversa que sua mente lógica se recusa a lembrar, mas que o seu espírito jamais esquecerá. Não se trata de pesadelos aleatórios ou de visões causadas pela exaustão diária. Há uma direção invisível, um propósito que se manifesta de maneira sutil, quase enigmática, enquanto a consciência se cala. Quantas vezes você ignorou aquele arrepio, aquela sensação de estar sendo observado, aquele susto abrupto que te fez acordar ofegante? Você simplesmente atribuiu isso à má digestão, ao estresse ou à bobagem da mente. Grande erro. Eu estou falando da linguagem silenciosa do céu. Para o escolhido, para aquele que carrega um chamado, o sono é um campo de batalha e um portal de revelação. Hoje, vamos desvendar 7 códigos, 7 chaves que provam que sua jornada não reside na passividade do sono, mas na vigilância profética daquele que precisa ouvir o sussurro da noite. Você está pronto para enxergar além? Fique até o final, porque o último código é o mais assustador e a mais gloriosa prova de que você se tornou uma ameaça espiritual. A vida noturna, muitas vezes vista como um mero hiato biológico, é, na verdade, um portal aberto. A consciência humana se retira para permitir a entrada de uma comunicação que transcende a lógica diurna. Não é o sono que nos move, mas a quietude profunda da alma que, finalmente desarmada, se torna receptiva. Lembra-se de Gênesis 28, quando Jacó, fugindo do irmão, repousou a cabeça numa pedra? Ele não estava apenas dormindo. Ele viu uma escada, anjos subindo e descendo, e ouviu a voz de Deus. Jacó chamou aquele lugar de Betel, a casa de Deus. Para o indivíduo que sente o peso de um chamado invisível, os sonhos não são frutos do acaso, mas mensagens codificadas que o Criador utiliza para direcionar, proteger e preparar. Mas você sabe ler o mapa? O primeiro código é um dos mais primários e persistentes, a fluidez da água. Não se trata apenas da clareza visual da água, mas do seu movimento e do seu estado emocional. A água, no mundo noturno, é o espelho das emoções ocultas. Se a água aparece agitada, turva ou estagnada, ela é um sinal de que existem barragens psíquicas que resistem ao fluxo da graça e do propósito. Você está lutando, durante o dia, para manter uma imagem de serenidade, mas seu inconsciente está gritando: "Estou inundado." Deus, através desta imagem, está apontando para a necessidade urgente de purificação interior, de soltar ressentimentos ou medos que, como barragens psíquicas, impedem que o rio do propósito divino avance. O que você tem se recusado a perdoar? Qual mágoa antiga você está guardando que se manifesta como água parada, turva, sufocando seu espírito? Esta água estagnada é a ansiedade crônica, é o medo não processado, é o rancor que impede a sua próxima colheita. É um convite à confissão interna, à entrega daquela resistência teimosa que impede a obediência plena. O sonho é o diagnóstico, a fé e a obediência são o tratamento. Em contraste, a aparição da serpente é um alerta de natureza estritamente espiritual, exigindo um nível elevado de discernimento. Longe de ser apenas um presságio de azar, a serpente onírica é o sinal de que a falsidade se camuflou ou que a traição se esconde sob vestes de familiaridade. Pense na metáfora moderna. A toxicidade não vem com chifres e tridentes. Ela vem com o sorriso do seu colega de trabalho, com o conselho amigável que te desvia do caminho, ou com aquela proposta de negócio que parece boa demais para ser verdade. O adversário, desde o Éden, utiliza a sedução e o engano.
Você tem se esforçado para subir a escada corporativa, mas, no sonho, você vê uma serpente enrolada na base do degrau. Isso não é paranoia, escolhido. É um chamado para que você afie sua visão espiritual e identifique as armadilhas sutis plantadas pelo inimigo. Talvez aquele mentor que você tanto admira tenha uma agenda oculta. Talvez o veneno esteja na água que você bebe todos os dias. É um teste de sabedoria, lembrando que a inocência deve sempre caminhar de mãos dadas com a prudência. A mensagem é clara: separe a bênção da ilusão. Nem todo caminho suave é um atalho divino. As portas representam uma transição inevitável e a soberania da providência. No simbolismo noturno, uma porta não é apenas uma transição de espaço, ela é a fronteira entre o Kairos, o tempo de Deus, a oportunidade espiritual única, e o Cronos, o tempo cronológico, a espera passiva. Ver uma porta se abrindo em sonho não é um simples convite, é a inauguração de uma nova fase de obediência, um sinal de que os recursos espirituais e materiais necessários para o próximo passo estão sendo liberados. É o céu dizendo, agora. Mas e a porta que se fecha abruptamente? Ah, essa é a parte que a nossa mente humana mais resiste. A porta que se fecha não é um erro cósmico, é um ato de proteção divina, uma muralha invisível contra um perigo ou um caminho que não pertence ao mapa da sua missão. Você já se frustrou por não ter conseguido aquele emprego dos sonhos, aquele investimento ou aquele relacionamento? A frustração de uma porta fechada é, frequentemente, o livramento de um fardo que você não estava pronto ou destinado a carregar. Será que você está tão focado na porta que se fechou que não percebe a janela que o céu abriu ao lado? O escolhido é forçado a confiar que o não de Deus é tão salvador quanto o sim. A passividade diante de uma porta aberta é a maior perda de oportunidade espiritual. A rebeldia diante de uma porta fechada é a garantia do sofrimento desnecessário. Este é um código que toca na ferida do luto, mas transcende a memória e adentra o domínio profético. A aparição de entes que partiram não é meramente luto ou um eco da sua saudade. Tais visitas oníricas são chaves ancestrais. Eles podem trazer instruções específicas, confortos necessários para a cura de feridas antigas ou simplesmente restabelecer uma conexão com a sabedoria familiar ou espiritual que foi rompida. Na tradição da fé, acreditamos na comunhão dos santos. Pense em Moisés e Elias aparecendo para Jesus no Monte da Transfiguração. Eles não estavam lá para um bate-papo nostálgico. Eles estavam lá para liberar uma palavra profética sobre o que estava por vir. Se um familiar falecido aparece sorrindo e oferece um objeto, uma chave, um livro, uma joia, essa é uma metáfora para um legado espiritual ou uma virtude que precisa ser resgatada e integrada na sua vida desperta. Você tem se dedicado a honrar o legado espiritual que foi deixado para você? O que a sua linhagem precisa curar para que o seu chamado floresça? A verdadeira comunhão dos santos se manifesta utilizando aqueles que amamos e que agora repousam na eternidade para nos oferecer um toque de instrução ou encorajamento que só a autoridade de seu passado pode conceder. Um dos símbolos mais perturbadores, e talvez o mais físico, as quedas abruptas. Essa sensação violenta de perder o chão enquanto dormimos não é uma falha do corpo, mas o cuidado de Deus desmontando as ilusões de controle. Na teologia, chamamos isso de kenosis, o esvaziamento. Deus está usando seu corpo para forçar o seu espírito a soltar as ilusões, a desapegar daquilo que já não lhe serve mais. É a quebra de um apego excessivo a identidades falsas, a carreiras que já não servem ao propósito ou a hábitos que aprisionam. Pense naquele empresário que construiu toda a sua identidade em torno do seu título e do seu patrimônio. Se ele perder tudo, o que sobra? O corpo se agita em quedas não como um erro físico, mas como o cuidado divino forçando você a reconhecer: você não está no controle. O que, em sua vida, você está se recusando a soltar? Qual areia movediça você tem usado como fundamento? A queda é a metanoia forçada, a reconstrução da identidade feita por mãos que você não pode ver.
É um processo de humildade radical que prepara o espírito para voos mais altos, mas que começa com a dolorosa lição de que o controle é sempre uma ilusão. O escolhido precisa soltar o que não lhe pertence mais para ser realinhado com a rocha. A imagem de um bebê, frágil e demandante, toca diretamente no legado e no chamado. Quando o inconsciente apresenta a urgência de cuidar de uma criança, o Espírito Santo está sublinhando a vulnerabilidade de um novo ministério, de um projeto de fé ou de uma maturidade espiritual que está prestes a nascer. Esse bebê não é necessariamente uma criança física, é o projeto de Deus que está em fase de incubação, é a sua startup de caridade, é o livro que você precisa escrever, é a sua mudança radical de vida. Imagine que você sonha repetidamente que precisa proteger um bebê. Isso exige responsabilidade, paciência e zelo. Você não lançaria um produto inacabado no mercado, certo? Você não pode abandonar ou negligenciar seu chamado em sua fase inicial, por mais vulnerável que ele pareça. O sonho exige paciência e proteção. Você está sacrificando o nascimento de algo grande por medo do ridículo ou por preguiça? Você está protegendo essa semente divina com oração e dedicação ou está expondo-a prematuramente ao julgamento? É o lembrete de que toda grande obra começa em fragilidade e exige um zelo protetor, como de um pai que cuida da vida recém-chegada. Chegamos ao código final. Este código não é um aviso de perigo, é uma declaração de guerra. A sensação persistente de ser observado, de ter a presença de olhos invisíveis sobre si, não deve ser confundida com paranoia. Esta é a mais clara indicação de que o escolhido atingiu um nível de significado espiritual que o torna uma ameaça para o mundo invisível das trevas. O escolhido é um farol. Sua luz interior é tão intensa que não pode mais ser ignorada. Pense em Davi antes de enfrentar Golias. O inimigo não está interessado em um pastor desconhecido. O inimigo monitora aquele que está prestes a se levantar e derrubar o gigante. O monitoramento não é um sinal de fraqueza, mas de importância. Você se tornou uma torre acesa que o mundo invisível precisa monitorar. Este é o preço e a glória de quem foi escolhido. Isso exige de você uma vigilância profética contínua, uma vida de oração intercessória e o entendimento de que a missão gera resistência. O adversário não perde tempo com os distraídos, ele só monitora os essenciais. Se você é uma ameaça espiritual, o que você vai fazer para proteger a sua fortaleza? O destino de quem é chamado reside, portanto, não na passividade do descanso, mas na leitura atenta e sagaz dessa linguagem silenciosa. A madrugada deixa de ser um vazio para se tornar o mapa detalhado da missão, desdobrado por aquele que vela sobre o sono do justo. Você recebeu os 7 códigos. Você entende agora que sua vida não é neutra. Você não pode mais se dar ao luxo da amnésia matinal. O ataque mais sutil do inimigo não é um pesadelo violento, mas a tentação de reduzir a visão profética a um mero produto da digestão tardia. Rejeite isso. Se você viu a água turva, comece o seu processo de perdão hoje. Se você viu a serpente, afie seu discernimento e corte a toxicidade camuflada. Se a porta se abriu, pare de procrastinar e mova-se. A verdadeira paz não é a ausência de sonhos, mas a submissão do coração à linguagem silenciosa que o céu utiliza para conduzir você. Sua próxima noite não será mais uma rotina, será um laboratório, um campo de treinamento. Pegue um caderno e escreva. Transforme a revelação onírica em uma jornada de obediência prática e fé inabalável. Você é uma torre acesa, você é monitorado, você é o escolhido. Haja como tal. Se esta mensagem ressoou em seu espírito, se você está pronto para aceitar o preço e a glória de ser monitorado pelo invisível, eu preciso que você me mostre. Agora é o momento da vigilância, agora é o momento da obediência. Deixe o seu like para que este mapa profético chegue a outros escolhidos que ainda estão dormindo. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque o próximo round da guerra começa em 7 dias e eu trarei o manual de defesa que você precisa. Comente abaixo, eu sou uma torre acesa. Sua jornada foi forjada na madrugada. Viva o seu propósito no dia. Até a próxima revelação.